é fundamental a gente ter o componente inovação para o agro poder avançar, né? Eu diria para você que a gente tem algumas tecnologias que já foram incorporadas há muito tempo, né, dentro do sistema de produção brasileira, né? Se a gente for falar aí do que aconteceu nos últimos 50 anos, né, em termos de aumento de produtividade dentro do Brasil, foi fantástico, mas tudo foi muito proporcionado por causa das introduções das inovações, tá? Seja bem-vindo a mais um podcast Vivo Agro Brasil e hoje nós, com um cenário de COP30, sustentabilidade em voga aí, trouxemos aqui o Robertson e veio falar um pouquinho sobre inovação, sustentabilidade, que está um pouquinho no seu DNA, Robertson, é isso? Opa, bastante. Estou trabalhando há muitos anos já na área de inovação, de sustentabilidade. É um prazer estar aqui com você hoje, Rodrigo. Prazer nosso, obrigado aí pela sua disponibilidade. O Robertson, que já é parceiro nosso aqui, ele é gerente de comunicação, sustentabilidade e inovação na Adamar, né, que é um grande parceiro aí, uma empresa que trabalha muito dentro dessa área de sustentabilidade e inovação, né? E o Robertson que toca essa frente já há alguns anos, né? Robertson, fala um pouquinho aí, um pouco da sua história aí no agro. Rodrigo, a minha história no agro tem 15 anos. É o tempo que eu comecei a trabalhar ainda na antiga Milênia, né? Depois mudamos aí para Adamar, né? Mas é uma história de 15 anos, é uma história bacana, onde eu pude aplicar muito do meu conhecimento técnico. Eu não sou um agrônomo, eu venho da área de eletroeletrônica, né? Legal. Passei também por outras experiências na área de farma, então acho que deu para juntar bastante coisa dessa experiência de outras áreas, né? Trouxe alguns conceitos de indústria farmacêutica. A gente tem também a experiência aí de como eu trabalho com inovação. Um dos pontos que eu vou abordar bastante hoje é como é que essa inovação tecnológica dentro do agro, né? Então, como isso tem muito a ver com a parte de sinais eletrônicos, esse tipo de coisa, de sensores, né? Mas a minha experiência no agro é essa. E há 15 anos, nada mais, eu comecei na área de inovação tecnológica, né? Basicamente eu montei a área a área de AgTech, né? Dentro da Adamar. Então, quando começaram a surgir a parte de sensoriamento, sistemas inteligentes de irrigação, estações meteorológicas, imageamento de satélite, sistemas de gerenciamento de propriedade, tudo isso a gente trabalhou e trabalha junto aí com as tecnologias da Adamar. Depois recebi a grata incumbência muito boa de trabalhar com a sustentabilidade há cerca de 2 anos, né? E mais recentemente eu incorporei também aí no meu chapéu aí também a área de comunicação, né? Comunicação, vocês são um grande parceiro nosso, ajuda a gente a divulgar de forma muito profissional o trabalho que é feito dentro da Adamar e as nossas estratégias, né? E também o Instituto Adamar, que faz parte das minhas responsabilidades, que é o nosso braço de responsabilidade social. Então bem de forma curta, isso dá pra gente conversar sobre bastante assuntos. Mochila cheia, né? Tem pouca Bem coisa. cheia. Isso aí, Rodrigo. Essa bagagem aí. E muito bacana, eu vejo que a inovação, tecnologia e sustentabilidade caminham juntas, né? Acho que não dá para ter uma coisa praticamente isolar elas, né? Hoje em dia, né? Para você Não, evoluir um negócio, né? concordo plenamente contigo. Acho que a inovação é um dos pilares da sustentabilidade na agricultura. Qual que é o papel da inovação hoje no agro brasileiro? Rodrigo, olha, é fundamental a gente ter o componente inovação para o agro poder avançar, né? Eu diria para você que a gente tem algumas tecnologias que já foram incorporadas há muito tempo, né, dentro do sistema de produção brasileira, né? Se a gente for falar aí do que aconteceu nos últimos 50 anos, né, em termos de aumento de produtividade dentro do Brasil, foi fantástico, mas tudo foi muito proporcionado por causa das introduções das inovações, tá? Falando especificamente do que eu vejo agora no momento presente, né? O que a Adamar está fazendo nesse sentido, tá? É justamente trabalhar alguns aspectos que vão além simplesmente do desenvolvimento tecnológico. Falando um pouco, por exemplo, um ponto importante que a gente tem que cuidar é a vamos dizer, a correta instrução para os aplicadores, para o pessoal que está direto na lida ali mexendo com a aplicação do produto químico, poder lidar com os produtos de forma adequada. Quando a gente fala em inovação também, é até uma
Aconteceu aqui na agência, um tempo atrás nós tivemos uma consultoria e muitas vezes a minha percepção de inovação era um pouco diferente, né? Inovação é algo muitas vezes simples, né? Uma boa prática no campo, inovadora ali do como fazer, do levar até a informação de uma maneira eficaz, já é por si só uma inovação, né? Qual que é o conceito que você vê da palavra inovação? Rodrigo, esse ponto é importantíssimo, né? Como eu disse para você, acho que a inovação é um dos pilares da sustentabilidade, né? Então, a Adamar vê da seguinte forma: a gente já tem que começar a fazer os produtos nascerem, os produtos inovadores, já com um fator de sustentabilidade embutidos nele, né? Isso se traduz em quê? Em formulações, por exemplo, que têm algumas características muito especiais, né? Por exemplo, formulações que têm uma maior resistência, por exemplo, à chuva, né? Então, eu aplico um fungicida, né? O maior pesadelo para um sojicultor é que ele aplica o fungicida e dali meia hora cai uma chuva e lave tudo. Vai para água. Vai para a água, literalmente, né? Por exemplo, outro tipo de formulações, de tecnologias que possam, por exemplo, concentrar mais o produto. E isso evita e diminui o número de embalagens que eu vou enviar para o campo com um produto químico, né? E, consequentemente, eles influenciam diretamente na logística reversa, ou seja, eu vou ter menos embalagem para ir para o Impev, para fazer a reciclagem, etc. Né? Outro tipo de tecnologia de formulação também que nós estamos trabalhando é através do uso de produtos com solvente à base de água, ou seja, que eu tenha que eles sejam muito mais amigáveis ao meio ambiente, compatíveis. mais compatíveis, né? Além dessas tecnologias de formulação, né, nós temos também algumas ferramentas, vamos falar de ferramentas digitais, que têm um papel importantíssimo, né, para você poder ter uma agricultura mais sustentável, né? Os controles de irrigação, né? A parte toda nós temos um programa muito bacana de estações meteorológicas, ou seja, o agricultor tem informação exata sobre as condições meteorológicas, poder antever uma chuva ou alguma coisa. Isso tudo, as estações hoje são muito mais acessíveis, né? E não adianta o cara ter, eu vou ver a previsão do tempo ali e tal, né? Se ele tem uma estação meteorológica na fazenda dele, ele pode analisar os dados, ele pode ter muito mais precisão na hora de tomar as suas decisões, né? E acredito que também associado a isso, existe um componente muito importante que a Adamar valoriza, que é o componente humano da sustentabilidade, tá? Porque não adianta a Adamar fazer um produto perfeito, tá? A gente tem uma ótima tecnologia, o melhor produto do mundo para ser aplicado. Se no campo ele não é aplicado 100% como ele deveria. Como assim? Por exemplo, uma barra de pulverização mal regulada, né? Então você está pulverizando uma quantidade maior na ponta da barra e no meio não está tão legal, está saindo irregular. Então, a gente tem um programa que chama-se Adamar Cuida, que é o Compromisso para o Uso Inteligente de Defensivos Agrícolas. Tá? O que é isso, na verdade? É a gente proporcionar treinamentos, capacitações para o cara que está mexendo no pulverizador, para o agricultor mesmo, né? Para ele entender melhor as tecnologias que ele tem que fazer, a ordem de misturas em produto no tanque, né, que tem que ser feita de forma adequada, a limpeza de bicos, regulagem de bico, para que ele tenha 100%, ou seja, ele seja mais sustentável. Nosso objetivo é que ele use o produto, né, o nosso produto, no momento certo, na quantidade certa e da forma mais correta possível. Né? Então é um programa de excelência e de sustentabilidade também, que a gente é um braço, uma vertente muito forte da Adamar, para que a gente cuide da terra, dos aplicadores e principalmente que a gente cuide da lavoura. Né? Acho que tem muito a ver a questão de inovação, sustentabilidade, e aí a gente pega a questão que vai caminhar com a eficiência, né? Acho que você amarrou todos os pontos aí para que traga eficiência, mas de uma maneira adequada, né? Então, tudo equilíbrio, né? Se tiver ali a boa prática, junto com um excelente produto, com um produto com uma proteção contra a chuva ali, que ele segura. Sim. Então, eu acho que a eficiência no campo, acho que é um norte. É o norte. E se a gente já faz o produto nascer dentro de um conceito que eu analise, não simplesmente, é importantíssimo, tem que haver a eficiência agronômica do produto e a rentabilidade desse produto, tanto para o produtor quanto para a Adamar. Mas você tem que ter um terceiro vetor aí, que é a sustentabilidade. Então, os produtos já têm que nascer sendo analisados sobre essa ótica, né? Porque não vai depois, eu utilizei aqui um componente que tem uma pegada de carbono, um ativo aqui que
vai me carregar aqui, né? A gente tem que olhar no futuro, isso é uma coisa que nós temos que olhar muito forte, né? Com certeza, logo a gente vai começar a ter exigências e padrões, por exemplo, que eu vou ver numa soja, não simplesmente a umidade, o teor de proteína dela, mas também qual é a pegada de carbono da produção dessa soja, né? Logo isso chega. Tá em alta, né? Eu Tá. fiz até um conteúdo sobre Você mercado fez? de carbono É? há pouco tempo. E com o pessoal da Lemos Advocacia, muito legal, inclusive até Vou assistam. falar só um pouquinho a PLD 15042 aí. É isso, exatamente. É legal, eles deram uma aula para nós aqui também do Bacana, né? mercado, muito bacana. Uma outra oportunidade pro produtor, né? Sim. Hoje a gente tem que ver que é uma oportunidade, sim, né? Com a implementação da lei do carbono agora, que foi feita em dezembro. Lógico, existe vai ter um tempo de regulamentação. Tem um caminho ali ainda. Isso é bacana, tal, que você vai ter a possibilidade. O Brasil hoje tem cerca de 70 países no mundo que tem um mercado regulado de carbono, né? Ter um mercado regulado é básico, porque a gente fica só no voluntário, você não cria um mecanismo de precificação desse crédito, né? Você não dá não cria aquele lastro oficial em cima desse crédito. Então, eu acho que é importantíssimo. Isso é um passo muito bacana que a gente tomou agora em dezembro, né? Vai demorar um pouquinho até estar tudo regulamentado, quais são as agências, como é que vai funcionar, mas já é um grande passo. Mas quem começa já ganha lá na frente. Aí você comentou, há 15 anos vocês estavam implementando a questão meteorológica local, tantas tecnologias aí. Hoje, para vocês, isso já é um ambiente comum, né? Sim, a gente já está de olho nas próximas coisas aí, né? Próximos passos, né? Sim. E até o próximo gancho aqui, na verdade. Quais são as tecnologias, assim, que têm se destacado no setor aí, no seu ponto de vista aí, para aumentar a produtividade, para aumentar realmente o ganho aí na lavoura? Tá. Eu digo para você que existem hoje são somatório de várias tecnologias, né? Eu acho que houve uma mudança muito grande e um progresso muito grande na parte de sensoriamento no campo, né? Ou seja, a gente ganhar velocidade de inspeção de lavouras, sejam feitas, por exemplo, através de drone de observação de qualidade de lavoura. Hoje existem ferramentas que você pode... Uma coisa é o agrônomo chegar na beira ali do carreador, abre a porta da caminhonete, faz um caminhamento ali, bate o pano, etc. Ele vai olhar mais ou menos umas 100, 200 plantas, vai dar um caminhamento pequeno, tá? Outra coisa é ele fazer isso e, além disso, soltar um drone que possa fazer um drone de voo baixo ali, que possa fazer o reconhecimento, né, identificação, ver se tem alguma coisa, né, em paralelo com isso. A tecnologia não está substituindo o agrônomo, ela está somando o trabalho, né? Ajudando, né? Isso foi um parceiro que nós fizemos alguns pilotos já faz alguns anos, inclusive isso, né? Faz uns 2 anos, né? Um parceiro de Israel que trouxe a tecnologia. Uma outra tecnologia também que a gente vê muito, que foi disseminada e hoje a gente aposta muito que isso vai crescer ainda mais, é as estações meteorológicas localizadas nas propriedades, né? Isso é bacana do ponto de vista do produtor poder ter... Precisão mesmo. A precisão, né? A precisão. Acontece muita coisa, Rodrigo, às vezes o cara tem 2 talhões ali e tal, né? E, sabe, plantou a mesma semente e tal, e puxa, o que será que aconteceu aqui? Aqui eu produzi 75 sacos, aqui eu produzi 65, né? E aí, até para ele fazer uma análise depois, a gente tem clientes mais tecnificados, sementeiros, que querem saber exatamente quanto que choveu, né? A estação meteorológica tem essa precisão, porque a previsão do tempo, ela não vai te dar nada personificado, né? E se você tiver a 400 quilômetros da estação mais próxima, você não vai ter... Tá muito fora, né? Tá muito fora. A gente vê aqui da mata e aqui já dá muita variação, né? Exatamente. Outras tecnologias também são as ferramentas de inteligência artificial para fazer comparação de dados entre dados meteorológicos, essa precisão toda que existe hoje, dados climáticos, né? Que eu acho que são os mais disponíveis, né? Falei também, já disse para você dos avanços todos aí das ferramentas de formulação, né? Que isso é uma somatória, né? Você tem a parte de tecnologias digitais, formulações e o componente humano de você poder usar tudo isso de forma otimizada e sincronizada. Estamos falando de inovação, mas como que a gente pode aí posicionar o Brasil aí nessa questão de sustentabilidade, de segurança alimentar? Como que está a nossa situação e como que você enxerga isso também um pouco à frente?
Rodrigo, nós temos uma chance fantástica de ser protagonista nessa COP, né? Não só pelo fato dela ser aqui no Brasil, mas pelo momento que a gente está passando, né? Eu digo para você, o agro brasileiro é muito sustentável. O que falta, às vezes, é a gente poder comunicar de uma forma mais efetiva. Mais efetiva, né? A gente tem uma produção de soja, já não, ela é uma produção objetivando aí em algumas áreas de uma soja de baixo carbono, né? Todas as técnicas que nós usamos, né? A fixação de nitrogênio, né? Ou seja, para diminuir a adubação de adubos nitrogenados, né? O próprio sistema de plantio direto que se utiliza, né? Depois eu vou fazer uma série ressalva entre plantio direto e sistema plantio direto, que é importante a gente fazer uma diferenciação também, né? Mas a nossa soja tem tudo para ainda ser... Hoje ela emite, ela é uma emissora de carbono, mas ela tem tudo para ser uma grande... com a capacidade de remover dióxido de carbono da atmosfera. É o único que todos os outros emitem. A agricultura, se combinada de forma correta com as devidas técnicas de agricultura regenerativa, ela tem a capacidade de ser remoção, ou seja, vai ter um saldo, um balanço positivo. Positivo no sentido de estar removendo, né? De sequestro mesmo, né? De sequestro, né? Eu acho que o fato da gente ter a aprovação da lei do mercado de carbono do ano passado já dá um indício como é que as coisas vão andar. Vai demorar um pouquinho até as coisas estarem regulamentadas, mas é uma ótima oportunidade para a gente já levar isso até o agricultor, para ele entender também como é que isso vai refletir dentro do esquema de produção dele de soja, né? Quando eu falo para você que a gente tem a capacidade de mudar as coisas, você fala, pô, mas já se faz plantio direto no Brasil. Se faz plantio direto, mas existe uma diferença entre o sistema de plantio direto e o plantio direto puramente, né? O plantio direto, basicamente, você não faz a aragem da terra, planta uma cultura, colhe, etc., né? Mas existe um intervalo de tempo entre as culturas que você deixa aquele solo descoberto, né? O sistema de plantio direto realmente ele envolve, além de não fazer toda essa parte de aragem, etc., você manter sempre uma cultura de cobertura. Sistema de fato, né? É um sistema de fato. Isso vai dar um acréscimo imenso na remoção de carbono, né? Existem vários estudos aí da Fundação Getúlio Vargas que mostram que a soja pode se tornar até 2030 aí um sugadouro de dióxido de carbono da atmosfera, né? O professor Eduardo Assad, né? Que é uma renomada aí no setor, né? É um prazer de já ter feito vários conversas, treinamentos com ele. Então é uma coisa muito embasada que se tem, né? E... Até dando um gancho, você falou de sistema de plantio direto, nós estivemos cobrindo aí o Encontro Nacional do Plantio Direto, que foi na Bahia. Então, e realmente, nisso, né? assim, o legal é vivenciar isso. Aí você vê o agro, os produtores, todo mundo buscando isso, porque é simples, né? Integração lavoura. Integração e quem ganha é o produtor. A terra ali, ela precisa cada dia estar mais rica, e aí o sistema, ele propõe a isso, né? Exato. Você deixar mais produtiva, consequentemente, investe-se a longo prazo. A curto prazo, às vezes, até o investimento é maior ali, até em descobrir quais são as culturas que ele vai encaixar e tudo aquela consultoria, mas a médio ou longo prazo, ele acaba ganhando com isso ainda, até em rendimento, né? Tivemos vários cases sensacionais de fazendas que já fazem um sistema com culturas o tempo todo e realmente é incrível mesmo. Não, exato. Inclusive as fazendas de pecuárias de alto investimento tecnológico, 70% delas já têm umas práticas para redução de carbono, né? Nesse mesmo estudo que eu comentei para você da GV, já se fala isso muito claramente, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa COP para mostrar que a gente realmente tem uma agricultura sustentável, não é aquele bicho papão que é pintado de forma muito leviana, né? Por alguns, né? Então, eu acho que também dentro disso existe o fator da comunicação, né? Muitos dos padrões de medição de carbono, etc., foram feitos em países que têm métodos e características totalmente diferentes do que a gente tem aqui no Brasil. E o Brasil tem que mostrar, não, aqui é diferente, veja bem, aqui tem esse outro fator, nós somos
praticamente que removendo, né? Isso tem uma questão histórica também. Os sistemas foram desenvolvidos lá, então eles, plantio direto, para eles não faz sentido, porque eles têm que revolver a terra. Porque não vão pôr a semente numa terra gelada, ele precisa revolver para poder Sim. plantar. Então é uma questão física, né? Mas eu acho que o Brasil tem que aproveitar mais essa comunicação, ser mais claro nisso. A COP pode ser um momento que a gente não, para a gente fazer essa comunicação de forma muito assertiva e mostrar que realmente o agro, mesmo nas grandes áreas que é feito, em áreas extensivas, ele é muito sustentável. E sabe que até o Vivo Agro ele nasceu um pouco disso, né? Foi. Dessa necessidade de comunicação, de conversar com muitos produtores e todo mundo Sim. nessa angústia de realmente o que a gente faz não é visto. Exato. Né? Ou visto de uma forma muitas vezes errônea por N fatores, né? Eu acho às vezes uma irresponsabilidade das pessoas que falam, não, vamos fazer, olha, eu acho que em certos aspectos, né, a pessoa fala, não precisa aplicar determinado produto. Eu trabalho em indústria farmacêutica, né? A gente fala, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, eu vejo que tem muito orgulho de trabalhar. Interessante, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Vamos dizer assim, porque um remédio pode se tornar um veneno. Sim. Né? Então, a dosagem, a forma de se utilizar, né? Eu acho que... Eu tenho muito orgulho de trabalhar na indústria de proteção de cultivo, sabe? Eu acho que é fantástico o que a gente faz, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu trabalho numa indústria de produção de alimentos, né? Na verdade é isso. A gente sabe, o algodão, por exemplo, uma cultura que você não protegê-la, essa cai 70% a produtividade, não vai ter roupa para todo viável, mundo. né? Então, a gente tem que... Ainda que o algodão é uma das cadeias mais bem feito aí a rastreabilidade de toda a produtividade, né, da produção, de toda... E o Brasil como maior exportador agora de algodão, realmente um grande produtor. Sim. A técnica, né, ali na região da Bahia, também do Mato Grosso, mas eles têm um trabalho incrível, assim, no algodão sustentável, ABR, essa rastreabilidade, sou de algodão, então você vai nas lojas, você tem um QR Code que você bate, você consegue ver a fazenda lá em Luiz Eduardo, tal fazenda. É muito legal isso, a rastreabilidade e tudo que o algodão também promove, assim, essa teia de sustentabilidade. Para dar certo essa COP, a gente tem que realmente pôr as pessoas certas para falar. Sim. E tem que ter o foco, tem que ser uma coisa e o discurso bem alinhado, né? O discurso alinhado. Bem alinhado. A gente tem que estar isso muito alinhado, né? Para que realmente seja mostrado o que realmente acontece do lado positivo do campo e o lado a verdade que acontece no campo. Esse seu discurso, eu assisti recentemente um podcast do Marcos Fava Neves, justamente falando sobre isso, assim, essa necessidade de todo mundo falar a mesma língua e realmente mostrar o que nós estamos fazendo aqui no Brasil, né? Sim. Para que isso realmente seja visto de uma forma adequada, né? A gente tem uma grande oportunidade, né? Sim. Eu acredito que a gente tem uma grande chance de ganhar mais, de produzir mais, né? De levar o agro de uma forma diferente, né? Sim. O produtor brasileiro é muito sustentável, ele é muito responsável com o que faz. Robson, quais as ações assim para reduzir essa pegada ambiental aí ainda? O que mais a gente tem para desenvolver, para fazer? Rodrigo, falando especificamente de soja, tá? O que o agricultor tem que estar muito atento é que logo, né, a gente vai ter aí alguns fatores que vão ser adicionados nas condições de exportação de soja, né? Já se diz aí, por exemplo, que vamos colocar, além do teor de proteína, da umidade do grão, qual é a pegada de carbono dessa soja? Isso vai influenciar em todo o sistema produtivo, né? Então, o que ele pode fazer hoje, já que dá para ser feito? A intensificação do sistema de plantio direto. Veja, não só fazer o plantio direto, mas o sistema de plantio direto, aumentar, né, essas práticas que ele já utiliza, né, que significa o quê? Né? Deixar sempre o solo coberto, né, entre as safras ali, né? Aumentar, por exemplo, a possibilidade de fazer alguma rotação de cultura, né, que isso ajuda, né, ajuda a aumentar a captura de carbono, né? E isso a curto prazo, tá? De imediato que ele pode fazer, né? Integração lavoura-floresta, lavoura-pecuária, isso também é uma coisa que dá para ser feita, né?
E a longo prazo, né, vamos dizer, no futuro, que mecanismos a mais estarão disponíveis para ele? Eu já tive contato com tecnologias, por exemplo, de materiais orgânicos que são colocados dentro, junto com a semente, por exemplo, que aumentam a absorção de carbono, a captura de carbono. Muito Tem outras interessante. tecnologias que estão avaliando, que eles chamam de pó de rocha, né, que é o intemperismo acelerado, ou seja, você coloca uma quantidade de pó de rocha no solo, ele se combina com a água da chuva e aquilo forma um bicarbonato, aquilo é absorvido e lixiviado pelo solo, ele captura de forma permanente esse carbono, né, ele escorre para os lençóis freáticos, tal, então é uma outra forma, mas são tecnologias que ainda estão em avaliação, né? Mas o produtor pode sim trabalhar aí com o maior, aumentar aí o espectro do sistema do plantio direto. Legal. Isso aí. O Brasil aí, a gente pode falar que realmente com orgulho, né? Que é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Uhum. E como que nós chegamos até aqui? Qual que é o segredo? É fantástico a gente ver como é que o Brasil deu um salto quântico nessas últimas décadas, né? Pô, se a gente for pensar na década de 50, 60, até 70, a gente era importador de alimentos. O Brasil dependia de outros países para poder alimentar a sua população, né? Se a gente for ver que na década de 70, em 75 aí, o Brasil tinha uma área plantada de grãos, de todos os grãos, de cerca de 40 milhões de hectares, né? Produzindo aí uns 45 milhões de toneladas de grãos, né? 40 para 45. 40 para 45, né? Uhum. Em 2025, nós estamos falando de uma área de 60 milhões de hectares, ou seja, cresceu 50%, né? Mas a produtividade, a produção de grãos do Brasil, hoje está falando de mais de 320 milhões de toneladas, né? Ou seja, um aumento de 600%, né? Uau. Então isso aí foi um salto quântico, né? Como é que nós chegamos até aí? Aí tem muito ingrediente de inovação. Nós tivemos aí pelo menos uns 5 fatores importantes, que foram o quê? Desenvolvimento de maquinário, né? Tudo que foi desenvolvido em termos de maquinário. A genética, grande trabalho feito pela Embrapa, isso a gente tem que ver e bater palma, realmente foi uma tacada de mestre trazer essa tecnologia e incorporar isso aqui no Brasil, né? Tivemos também a grande expansão aí, né, que aconteceu por Mato Grosso, né? Os esbravadores, os gaúchos, os paranaenses que subiram, né? Teve um aumento de crédito, né, com o crédito rural, investimento, né, das empresas. E eu diria aí, importantíssimo, foi o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento que as empresas fizeram, né? Eu não falo só tropicalização de produtos químicos aqui no Brasil, mas desenvolvimento de produtos específicos, assim como a Adamar faz, desenvolvidos aqui para o Brasil, né? Que tem um fit para a agricultura brasileira. Então, a soma desses fatores trouxe a gente até onde a gente está aqui. Então, o Brasil é protagonista por causa na agricultura, por causa dessas inovações que vários setores contribuíram. E o produtor também com a gana dele, coragem, né? Que com é bonito de ver, coragem. Né? Não, isso é fantástico, né, cara? A gente tem que ter... É algo que anima a gente de ir pro campo. Tem, cara, é bacana, né? Quando a gente fala, eu falei brincando aí dos gaúchos, dos parentes subiram, mas, cara, agora é bonito você tá lá em Sorriso e tal, né? Imagina há 40 anos atrás como é que foram. As histórias com quem você roda, produtores, patriarcas já de algum tempo, todo mundo dormia debaixo de lona, de caminhão, a história meio que se repete, e história de coragem. Hoje você vê gigantes do agro, mas com história... todos que eu já conheço, simples, de uma proximidade muito, muito grande, mas de histórias, todos eles legal de ouvir, né? De coragem e união. É bonito de ver. Tem que dar orgulho, né? Dá orgulho. É isso mesmo. O orgulho do agro, o orgulho do Brasil, né? Isso mesmo, Rodrigo. Robertson, vamos falar um pouquinho aí sobre ESG. Né, algo que você trabalha há muito tempo e agora recentemente ganharam um selo aí pela FIEP, né? Fala um pouquinho dessa história, dessa evolução, de evolução, ou vamos se dizer, desse caminho. Legal, a notícia é bem recente, foi ontem, inclusive, que a responsável da área de sustentabilidade da FIEP esteve lá na Adamar para entregar para a gente esse selo, né? Ele faz parte de um programa do que a Adamar participou, né, entre várias empresas do Paraná, e nós nos credenciamos, né, ou seja, passamos por um processo de treinamento, de mentoria, né,
dentro das 3 áreas principais do ESG, né? A parte ambiental, a parte de governança e a parte social, né? Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas dentro da ADAMA. Então, esse selo, eu fico muito contente, porque ele confirma que a gente está no caminho certo nessa jornada aí, né? Ele envolveu a área da fábrica, né? Quando você fala de ESG, nós temos, Rodrigo, 2 pontos a gente olhar. Eu falei nos perguntas anteriores bastante sobre sobre a parte de ESG no campo, né? A ADAMA cuida, a parte aí de formulações, etc., para o nosso cliente. Mas também nós temos que olhar da porteira para dentro, da ADAMA para dentro, do portão para dentro. Portão para dentro. Do portão para dentro, né? Que é justamente a nossa pegada de carbono da fábrica. Né? Então, puxa, será que nós estamos produzindo da forma mais adequada esse produto, consumindo a energia de forma mais adequada? Então, justamente esses foram os pontos analisados, né? Que a gente faz um estudo, a gente já faz os inventários de emissão de gás de efeito estufa, vai para o 4º ano consecutivo, né? Nós somos bastante cientes da importância disso para a empresa, né? Logo, logo o governo federal tem um projeto em tramitação, Rodrigo, que é sobre um selo ESG para as empresas. Né? Um selo federal, né? Que vai ter uma certificar, etc. Então nós já estamos no trabalho. E te cobrar também, né? Vai te cobrar, mas existem contrapartidas do ponto de sentido de você ter facilidade de melhoras, créditos melhores, né? Uma empresa visto com outros olhos pela bolsa de valores, etc. Né? Mas esse selo da FIEP foi muito bacana, eles olharam toda a nossa parte social do Instituto, como eu falei, nós somos um braço, o Instituto ADAMA, nós atendemos mais de 230 crianças lá por ano. Então é um trabalho bacana, eu fico muito orgulhoso. Eu já tive a oportunidade de visitar. Foi? É legal, né? Mexe com a gente, né, cara? Sim, demais. Isso mostra que nós queremos ir além do negócio, né? Cuidar da comunidade que nos envolve ali é muito importante pra gente. E a gente se preocupar com eles no sentido de a ADAMA investe no Instituto não por uma caridade, a gente quer formar pessoas ali dentro. E você vai saber que vários dos aprendizes que passam por lá viram estagiários, funcionários da ADAMA. Então é uma forma da gente capacitar essas pessoas também. A maioria delas são famílias humildes, né? Mas teve caso de gente que já virou gerente em outras fábricas, pessoal que trabalha em outras empresas que trabalham com a gente, foram aprendizes da ADAMA, né? Bom, e o selo contempla tudo isso, né? Foi feita essa análise de como é que a ADAMA está dentro desses aspectos de ESG, né? Como eu falei para você, ESG é uma jornada, não é uma corrida, né? Então a gente está no começo, cada vez vai surgir uma coisa, um desafio novo e tal, né? O que a gente não pode é ficar parado, né? Uma caminhada. É uma caminhada e a FIEP nos reconheceu como uma das empresas que está no caminho certo, né? Tem bastante coisa para fazer, não vamos sossegar não, mas fico contente com o reconhecimento. Como que a gente pode equilibrar realmente o crescimento, a necessidade de crescimento de produção aí com sustentabilidade? E sustentabilidade eu digo ali a questão da proteção ambiental. Como que você enxerga isso, Robertson? Rodrigo, você não vai acreditar, mas muitas das soluções estão nas nossas próprias mãos, né? Quando eu falo na mão de governo, de estaduais, federais, nós temos alguns problemas de infraestrutura que acabam nos amarrando e fazendo a gente não ser tão sustentável como nós poderíamos ser. Vou trazer um exemplo, por exemplo, da infraestrutura de logística de distribuição e de transporte na soja no Brasil, né? Hoje a gente sabe que tem época de super safra aí que os maiores silos do Brasil são as beiras de estrada com os caminhões cheios, abarrotados de soja, né? Então isso aí causa, por exemplo, custos adicionais que acabam aumentando aí a pegada de carbono da soja, né? Isso é um ponto, né? A infraestrutura, né? Um outro ponto também é sobre uma política de crédito valorizando o agricultor que já está adotando práticas mais sustentáveis, ou seja, haver um diferenciamento. Valorizar, né? quem está Valorizar quem está fazendo, né? E sabe, programas que possam estar premiando e dando um crédito mais amigável para o agricultor que está fazendo já essas práticas. Isso é importantíssimo para que a pessoa fique estimulada a fazer. Porque o agricultor, o que eu vou, né? O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? Tá certo, o mundo ganha com isso, mas ele já pratica, mas ele precisa ainda, sim, se ele for aumentar ainda, o trabalhar mais em cima disso. Exato, né? Além do orgulho que ele tem
ter, né? Pô, sou mais sustentável, ele também tem que ter uma compensação em cima disso, né? Eu acho também que a comunicação tem que ser melhor feita, eu já mencionei para você, a gente não comunica aquilo que a gente faz de forma adequada, né? E a gente tem que entender que o Brasil tem características especiais que a gente tem que mostrar, né? A COP, por exemplo, vai ser um objetivo, uma oportunidade para isso, né? Mostrar que o que a gente faz é feito de maneira responsável, nós temos que ter medidos por réguas, não de réguas de protocolos de emissão de carbono, às vezes que são padrões europeus ou padrões americanos, né? Por questões históricas, esses padrões foram desenvolvidos lá, eles precisam ser adequados para cá, né? Então, acho que são fatores que devem ser observados, tá? E a infraestrutura, cara, eu diria para você, tipo, a coisa que está na mão da gente, a parte de infraestrutura, né? Quanto que você agrega, quanto que você, aliás, adiciona de frete, né? Se a gente tivesse um sistema de distribuição mais efetivo, em vez de ficar transportando soja em estrada, as perdas que existem no transporte, etc., né? Então, isso é uma coisa que dá para a gente trabalhar internamente. E vamos lá, agora quase fechando aqui, como que é viver do agro? Você que já está no agro há mais de 15 anos, mas também veio de outras áreas. Rodrigo, é muito legal. Eu acho que, como eu falei para você, né, eu pude aplicar muito do meu conhecimento dentro da agricultura, né? Mas é um setor, cara, que tem um componente de emoção a mais, né? O clima, né? O clima. Tem um clima a mais, né? Tem um clima a mais, né? Diz que é o seguinte, né? Só tem uma ciência mais complicada que a meteorologia. É a agronomia e a economia, né? Porque elas usam a meteorologia como fator. input. Não, porque então, assim, além de todos os fatores da cultura, etc., tem um fator climático. Nossa, uma safra pode variar, né, muito. Então a gente vê os altos e baixos, né? Mas é um mercado muito bacana de trabalhar. A gente é gostoso você ter contato com o produtor, né? Para mim isso é maravilhoso. A gente vê, nossa, desde a concepção de um produto até você ver a soja, o grão enchendo, o sorriso do produtor, sabe? Isso é legal. Então isso dá propósito naquilo que eu faço, né? Sejam com as inovações de tecnologias digitais, sejam acompanhando o desenvolvimento dos produtos que a gente faz, né? É muito gostoso, é desafiante, tá? Nós estamos passando agora, tem os altos e baixos, agora está um pouco mais complicado, como a gente costuma dizer, né? O ano está desafiador, né? Para todos, né? Sim. Mas a gente está no setor certo. Eu mais do que nunca tenho certeza que dos vários setores que eu já trabalhei, eletroeletrônica, farma, transporte vertical, elevadores, eu acho que o agro é aquele setor que eu mais me realizou profissionalmente. E para fechar aqui, você tem 2 filhas, né? Como que elas enxergam o agro aí? Falando em comunicação, né? Porque a gente vê uma comunicação do agro muitas vezes e eu vejo muitos produtores nos grandes centros, muitas vezes não chega a informação adequada, mas como que você olha o olhar delas e também o olhar das colegas delas, Sim, assim, um olhar geral nesse sentido. Olha, primeiro que elas perguntam, pai, o que você faz mesmo? Porque você estudou eletrônica, o que você faz? Você tá ligando a soja na tomada tal, né? A primeira coisa é essa, que elas ficam assim, o que você faz? Não, filho, papai, né, usa aqueles conhecimentos todos, né, de várias áreas tal, né? Mas hoje o meu grande trabalho dentro da Damar, né, é unir inovação para o agro ser mais sustentável e comunicar isso de forma adequada. Então eu resumo isso para ela, que é as 3 áreas que estão na minha mão, né? E assim, a gente observa nas escolas, eu faço questão, né, de me oferecer para ir nas escolas delas. Às vezes a gente vê uma linha o agro aqui tá fazendo mal aqui, papapá, sabe, em termos de desmatamento, tal, né? Vai lá explicar. Eu faço questão de ir na escola, eu posso dar uma palestra para vocês, explicar como é que é feito, o que é, tal, né? De desmistificar e comunicar de forma correta, né? Que a gente precisa fazer isso. Então eu já começo isso em casa, né? Elas já sabem como é que como é que isso tem que ser feito. Legal, há uma troca e há uma boa visão por parte delas. É uma boa visão, elas sabem que a gente está fazendo um mundo melhor, né? Alimentando o mundo. E aproveitando, estão falando para os jovens aí que estão assistindo, que não estão tão conectados com o agro aí, o que você tem a dizer para o agro, para o futuro aí do agro, juntamente com os jovens? Tá.
Rodrigo, acho que o agricultor, né, é uma profissão fantástica. E os jovens que estão querendo ingressar, por exemplo, na carreira de agronomia, por exemplo, né, vão ter que combinar vários perfis de conhecimento, né? Além Que é da um própria grande exemplo, agronomia. acho que o seu é um grande exemplo. Você vem de Ah, uma outra área e trabalha sim, no agro. Eu achei muito legal isso. legal, Né? Até você falou suas filhas, não, mas porque é, como você é da área de eletrônica e exato. aí tá no agro, o agro ele abrange tudo, né? Sim, sim, combinação de várias áreas de conhecimento. Então, eu acho que o agrônomo do futuro, né, aqueles jovens que estão interessados em trabalhar com agricultura, né, além de um bom curso de agronomia que vão fazer, estarem muito atentos, por exemplo, para essas tecnologias novas de processamento das informações, dos dados, né, trabalhar muito com esse outro perfil também, né. Uhum. Mas eu só tenho a dizer para você que é uma área fantástica, né? Muito promissora. Eu acho que nunca, nunca nós vamos ter. Você pode ter altos e baixos, tá? Vamos ter desafios sempre, né? Mas é uma área sempre indispensável. Nós vamos Uhum. que alimentar o mundo. Nós temos 8 bilhões de boca no mundo para alimentar, né? Uhum. Vamos chegar a 10 bilhões daqui a uns anos aí, A então. empreitada é grande, né? A Uhum. colheita tem que ser grande, Rodrigo. Tem que ser grande, né? O agro não para, né? Como eles O falam. agro não para, isso mesmo, cara. O agro não para, meu querido. Não, legal. Robson, muito obrigado aí por esse tempo aí, por tantas informações valiosas aí. E viva o Agro Brasil! Viva o Agro Brasil, cara. É um prazer imenso estar com você. Muito obrigado pelo convite, né? E Obrigado, nós. nos veremos. Tamo junto. Valeu. Obrigado.